Caríssimos irmãos e irmãs, neste nosso segundo dia do Tríduo, é um dia tão rico que a gente tem que escolher sobre o que falar, porque é primeiro sábado do mês, poderíamos falar sobre Nossa Senhora. É o mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. É dia de São Justino, que um grande mártir da igreja, e nós teremos todo mês para falar sobre o Sagrado Coração. Nós teremos, com a graça de Deus, vários sábados para falar de Nossa Senhora, mas temos apenas hoje para falar de São Justino. E temos a novena de Pentecostes, que temos 9 dias. Então vamos tentar falar sobre São Justino dentro da novena de Pentecostes. Muito bem. Meus santos, nós estamos falando, São Justino é um santo que nasceu no início do segundo século, isto é, ele nasceu ali no ano 100, no ano 101, no ano 102, bem no iniciozinho. Então, é um padre da igreja. O termo aqui eu já falei para vocês, padre da igreja, quando nós nos referimos a esses cristãos imediatamente posteriores aos apóstolos, que transmitiram a fé e até mesmo começaram a sistematizá-la, aquela fé dos apóstolos, nós não nos referimos a sacerdotes, a padres como nós hoje compreendemos. Padre é como pai da igreja, que São Justino, por exemplo, era leigo, ele não era padre, ele não era sacerdote, não era ministro ordenado. Então São Justino, este homem cheio do Espírito Santo, mas que nasceu pagão, teve uma boa formação, mas sempre foi uma alma, digamos, inquieta em busca da verdade. Ele queria conhecer o Deus verdadeiro, isto é, no coração dele já pulsava o chamado de Deus, era Deus quem o chamava, embora ele interpretasse que era ele que a Deus buscava, mas é Deus que o estava buscando. Daí vem a sua inquietação. Existem, eu não sou psicólogo, mas existe, vamos aqui só dizer uma diferença entre uma inquietação fruto de um desequilíbrio afetivo, emocional, de um problema, e uma inquietação que é dom de Deus. Deus que vai nos inquietando, porque Ele quer algo diferente de nós. Vocês lembram daquela frase que eu já falei aqui para vocês? O nosso Deus é o Deus da paz, que não nos deixa em paz. Isto é, quando estamos fazendo algo de errado, ou algo que ainda não é o perfeito que Ele espera de nós, Deus vai nos inquietando o coração. Pois bem, o coração de São Justino então era um coração inquieto. Ele buscava a verdade e não a encontrava, e o seu coração sempre inquieto, até que ele se descobre o cristianismo. Isso aqui estou resumindo, porque ele foi estoico, ele foi pitagórico, ele foi aristotélico, ele foi neoplatônico e depois cristão. Então vocês podem imaginar todo o caminhar desse homem. Então, quando ele se encontra com a verdade cristã, ele tem por volta de 30 anos. Então ali ele descobre Cristo, ele descobre a verdade, e aí ele começa a defender o cristianismo. O cristianismo, no início, era um fenômeno dos simples, pessoas simples. Não eram muitos os letrados que abraçavam a fé. Então São Justino, ele começa a explicar para os letrados com quem ele tinha contato, porque ele era um letrado, ele era filósofo, ele era poeta, entendeu? Ele era
um mestre, porque ele era professor, ele ensinava retórica. Então, ele começou a difundir a fé e a mostrar a beleza da verdade cristã e a loucura, a carência de fundamento que o paganismo tinha. E é claro que isso começou a atrair a inimizade de muitos. Lembrem-se vocês, saibam vocês, que o cristianismo era fruto de várias críticas. Diziam, por exemplo, que o cristianismo ele atraía desgraças para os lugares onde existiam cristãos, que os cristãos eram inimigos do Estado, eram desobedientes, logo deveriam ser combatidos, que os cristãos comiam criancinhas, isto é, sim, porque imagine, o pagão ouvia a expressão, os cristãos dizendo: nós comemos a carne do nosso Deus, a Eucaristia. Ao mesmo tempo, os cristãos recolhiam as crianças jogadas na rua. Sim, porque entenda, não existiam as técnicas de aborto que hoje em dia existem. Então, como as pessoas que não queriam seus filhos, elas não conseguiam matá-los dentro da sua barriga, como hoje em dia se faz, as mulheres, as famílias, né, se é que isso se pode chamar de família, pegavam as crianças recém-nascidas e deixavam na rua, jogavam no meio do caminho, para que os carros, as charretes, os cavalos passassem por cima, os animais viessem e comessem, ou ela morresse de fome. É algo horrível, sim, mas é porque nós hoje estamos tão acostumados com a expressão aborto, que não vemos que é tão cruel quanto. Pois bem, então o que é que os cristãos faziam? Eles recolhiam as crianças que ficavam à beira da estrada, iam cuidar das crianças, mas os pagãos não acreditavam nessa generosidade, nessa caridade. Então os cristãos diziam: eles dizem que eles comem a carne do Deus deles, e eles bebem o sangue do Deus deles, que era pão, que era vinho, então eles devem fazer o quê? E eles diziam isso, eles devem jogar farinha e vinho, mata a criança e come. E é por isso que eles recolhem as crianças lá fora. Então existiam outra coisa, a missa era celebrada a portas fechadas, né? Não era hoje em dia que qualquer pessoa que entra vê o que está acontecendo. Tinha a leitura da palavra de Deus, tinha a pregação, terminou a pregação, que é que o diácono saía dizendo: fora catecúmenos, catecúmenos fora. Fechavam as portas da igreja e iam celebrar a Eucaristia. Eles agora vão comer a carne do Deus dele. Então, o imaginário, numa cabeça vazia, crê em Deus Pai, hein? A imaginação é a louca da casa. Então eles pensavam mil coisas. Então Santo Agostinho, vocês podem pegar lá no Catecismo, no número 1345 adiante, Santo Agostinho, São Justino, faz um relato da Santa Missa. O que é que acontece na Santa Missa? Qual o significado da Santa Missa? Está lá no Catecismo, número 1345 adiante. Pois bem, então um relato antiquíssimo que nós lemos e vemos a missa de hoje. Meados do século II, quando ele escreveu esse texto. Pois bem, então São Justino começou a ser perseguido, até que ele foi denunciado, ele abriu, como se não bastasse, ele foi para Roma, e abriu uma escola em Roma, e de graça, uma escola, isto é, seria um centro de catequese, um centro de evangelização. Olha aí, temos que pedir a intercessão de São Justino para terminar o nosso centro de catequese. Era um centro de evangelização, né? Uma casa, e ali de graça, ele ensinava a verdade, ele pregava Jesus Cristo, e isso começou a atrair. É tanto que ele tem nos seus escritos,
ele dizendo: eu vou acabar morrendo, por isso que eu ensino. Isto é, ele sabia que ele estava caminhando para a cruz de Cristo, mas era um homem em que o amor de Deus estava tão profundamente presente no seu coração. O amor de Deus é o Espírito Santo que nós estamos suplicando. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5, que ele sabia que estava caminhando para isso. Ele escreve aqui: desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação. Palavras de São Justino. Palavras estas, meus santos, que nós só iremos compreender se estivermos neste mesmo Espírito. Senão, quando nós ouvimos as palavras tormento, sofrimento, dor, perseguição, isso desperta em nós uma repulsa, uma ojeriza, no mínimo uma indiferença. Nós não queremos isso. Enquanto São Justino sabia que não existe um caminho para cada cristão de uma maneira, mas não existe caminho de salvação para o cristão que não passe pela cruz. E ele sabia, e ele já esperava que algo de particular aconteceria a ele. Ele foi denunciado, ele foi preso. Só que, imagine, ele já tinha fama de um homem muito sábio, já era um homem maduro. São Justino morreu com 65 anos, no dia 13 de abril do ano 165, então em torno de 60 anos, né? Já que nós sabemos precisamente a data da morte, mas não sabemos precisamente a data do nascimento. Então, por volta dos seus 60 anos, um homem conhecido, respeitado, embora cristão, mas era respeitado, o prefeito rústico o prende e começa a questioná-lo, querendo dissuadi-lo daquela fé, querendo persuadi-lo ao paganismo. Isto é, pare com essa loucura, rapaz. Que negócio é esse que você vai para o céu? Que negócio é esse que você vai ter uma outra vida? Pare de loucura. Era isso, vou ler aqui os textos, mas era isso o que o prefeito de Roma, de então, que era pagão, dizia para São Justino, e que de alguma maneira, meus santos, nós já ouvimos em algum momento da nossa vida, se não pelo menos uma vez, ouvimos talvez muitas vezes. Para de loucura, para de radicalismo, para que tudo isso? Ouvimos talvez muitas vezes. Para de loucura, para de radicalismo, para que tudo isso? Mas aquele homem que tinha o Espírito Santo ardendo dentro dele, ele sabia que ele não poderia fazer menos por Deus, que não era justo que ele se doasse pouco por Deus, que não era justo de que ele negasse a Deus. Então vocês percebem que não era uma imposição de fora, mas era uma necessidade que vinha de dentro. É isso o que é libertador, isto é, quando a lei de Deus, como a Sagrada Escritura promete, quando a lei de Deus é inscrita nas tábuas de carne do nosso coração, de modo que existe uma necessidade de amar a Deus, de ser generoso, de ser fiel. Não é apenas uma imposição exterior de alguém que pede algo a você, diz: olha, faça isso por Jesus Cristo, faça isso pela igreja, seja catequista, seja ministro extraordinário da comunhão, cante na igreja, sirva na igreja, e aí você, oprimido e obrigado por uma imposição exterior, você faz. Não, o cristão sabe que é uma necessidade do interior, é uma necessidade que vem desde dentro. Eu preciso servir a Deus, eu preciso evangelizar, eu preciso me doar no serviço da igreja, eu preciso fazer algo por Cristo. São Paulo dizia, né? Ai de mim se não evangelizar.
Era uma necessidade, não era uma imposição, e não era simplesmente uma resposta às necessidades externas. Isto é, eles precisam, não só porque eles precisam, mas eu quero e eu desejo. Então São Justino tinha essa necessidade interior de se entregar e de morrer por Cristo. Cristo o chamava para que ele se configurasse perfeitamente a Ele. Meus irmãos, quando nós percebemos no nosso coração esta certa repulsa à cruz de Cristo, à vontade de Cristo, é porque está nos faltando amor. Quando a oração se torna um peso e não uma necessidade, é porque está faltando amor. Então você precisa pedir a Deus: meu Deus, dá-me o teu amor, vinde Espírito Santo, concede-me, Senhor, as tuas graças, para que eu faça a tua vontade e a faça com docilidade, com alegria, que eu encontre contentamento em até mesmo carregar a minha cruz. É isso o que São Justino diz, com essa simplicidade que nos espanta. Desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento garante a nossa salvação. Aí aqui, meus santos, nós podemos compreender o amor à cruz de Cristo por tantos santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Gemma Galgani, Santa Rita de Cássia, perdi o nome da santa italiana, meu Deus, Santa Catarina de Sena. Quer dizer, todas elas que tinham um amor a Cristo na cruz, que nós nos espantamos, porque no máximo nós suportamos, no máximo nós aguentamos, no máximo, já que não tem como me livrar dela, tá bom, vamos carregar. Mas esses santos amaram a cruz de Cristo, porque viram na cruz de Cristo um caminho de se unir perfeitamente a Ele, de se configurar perfeitamente a Cristo. E é próprio de quem ama querer se assemelhar à pessoa amada. E se nós amamos nosso Senhor Jesus Cristo, haverá uma necessidade nossa de nos assemelharmos a Ele. E aqui na terra, meus santos, Jesus é crucificado. Nós não podemos nos assemelhar a Jesus Cristo glorioso, prescindindo da configuração a Cristo crucificado. Então é pedir o Espírito Santo, para que Ele venha ensinar a você desde dentro, para que Ele venha convencer você desta verdade, que no máximo, intelectualmente você acolhe, mas que você espiritualmente ainda rejeita, de se entregar totalmente, de não se apegar à própria vida. São Paulo diz, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 24, ele diz: eu não dou tanto valor à minha vida, eu não levo tanto em conta a minha vida. Vocês compreendem o que isso significa? As consequências práticas disso, quando você diz: olha, é verdade, sofrer não é bom, mas eu não me importo, eu não sou apegado à minha vida, eu sou apegado a Jesus. É verdade, carregar a cruz não é gostoso, mas eu não me importo. Eu me importo de dar alegria ao meu Deus e de a Ele me configurar. Meus santos, se esta verdade se encarna no nosso coração, nós iremos carregar a nossa cruz com mais alegria, com mais liberdade. Se esta verdade se encarna no nosso coração, nós iremos sofrer com mais dignidade. O sofrimento não vai nos destruir, não vai nos tirar do eixo. Por quê? Porque embora nós não tenhamos sido feitos para o sofrimento, e ele nunca nos seja agradável por completo, nós saberemos de que ele nos conduz a uma graça
infinitamente maior, de modo que eu não sou tão apegado à minha vida, aos meus projetos, às minhas vontades, aos meus sonhos. Isto os santos nos ensinam, e hoje de uma maneira muito clara, São Justino com a sua vida e a sua morte. Precisamos pedir a Deus este Espírito Santo. Precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta força, esta graça, esta docilidade que nos leva a uma configuração a Ele, que Ele nos conceda esse amor, porque, meus santos, só o amor é capaz de fazer com que façamos coisas que nenhuma lei nos obrigaria a fazer. Só o amor nos obriga, nos leva a fazer coisas que nenhuma realidade externa conseguiria fazer com que fizéssemos. O amor faz com que façamos livremente. Por amor, nós não apenas aceitamos a cruz, mas corremos até ela. No amor, quando o amor de Deus está no nosso coração, nós não apenas carregamos a cruz, mas nós a beijamos, porque sabemos que não existe cruz sem Cristo, que não existe carregar a cruz sem se unir mais intimamente a Jesus. E para o cristão que é ensinado por essa sabedoria, ele sabe que não existe nada maior do que estar unido a Jesus Cristo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no gozo e na dor. Está unido a nosso Senhor. É fácil querer estar unido a Jesus no sacramento, porque mal compreendido, achamos que consiste apenas em recebê-lo na boca, mas unir-se a Jesus Cristo na própria vida. Para terminar, continua então estava lá, Justino preso, e o prefeito pergunta: então, tu és cristão? Ele disse: sou, eu sou cristão. Ele poderia escamotear, ele poderia dizer: não é bem assim, eu gosto muito dos ensinamentos de Cristo. Eu sou cristão. E tu acreditas? Pergunta o prefeito. Ouve, tu que és tido por sábio e julgas conhecer a verdadeira doutrina, se fores flagelado e decapitado, estás convencido de que subirás ao céu? E ele disse: eu espero entrar naquela morada, se tiver que sofrer o que tu dizes, pois eu sei que para todos os que vivem santamente está reservada a recompensa de Deus até o fim do mundo. Esta certeza que estava ali no coração dele. Aí vai o prefeito e diz: olha, vamos parar com isso. O que importa é que você sacrifique aos deuses. Você acredite no que você quiser, mas você vai aqui sacrificar aos deuses. Pronto. Quer dizer, o prefeito queria até salvá-lo. Você, no seu coração, você pode continuar acreditando em Jesus, que Ele é o seu Salvador, que existe uma outra vida. O que importa é o que você vai fazer. Vá e jogue incenso ali naquele braseiro, que é um sinal de sacrifício aos ídolos, e pronto, vai poder voltar para sua casa. E o cristão sabe, meus santos, que não importa apenas aquilo que nós fazemos, mas aquilo também que nós acreditamos. Não importa apenas aquilo que as pessoas veem, mas aquilo que nós carregamos no nosso coração. E o cristão sabe também que uma ação errada nossa pode levar ao erro tantas outras pessoas. Ele não poderia dar esse mau exemplo para os seus irmãos, e ele se recusa a isso fazer. Ele é flagelado, lhe dão uma surra cruel, e depois que aquele senhor de idade levou aquela surra, estava ali ao quebrado, cortaram-lhe o pescoço, arrancaram-lhe a cabeça. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor celebrar um mártir, celebrar alguém que amou tão apaixonadamente a Jesus, deve despertar no nosso desejo pelo menos a vontade de amar também Jesus um pouco mais, a cada dia um pouco mais, para que Ele seja glorificado no nosso coração e por meio de nós.
Peçamos esta graça por intercessão de Nossa Senhora, neste primeiro sábado do mês. Peçamos esta graça por intercessão de São Justino, cuja memória hoje celebramos. Peçamos esta graça ao Pai em nome de Jesus, já que Ele hoje no Evangelho diz: tudo o que pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo dará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.